Hoje, a gente tem mais de quatro, mas as principais químicas, as divisões serão orgânica, inorgânica, físico-química e química analítica. Essas quatro são as grandes divisões hoje dentro dos cursos de graduação, tá? Mas a gente aqui divide em físico-química, inorgânica e orgânica. A química orgânica, desde aquele momento, a partir daquele momento, passa a ser, então, o ramo da química que estuda os compostos do elemento carbono com suas características específicas ou com suas propriedades específicas. Então, a partir desse momento aqui, ó, por quê? Porque quando ele chega na ureia, ele percebe que todos os outros compostos orgânicos que ele tinha estudado até aqui tinha a presença desse elemento químico aqui, que era o carbono. Então, a partir desse momento, a química orgânica se torna a química que vai estudar os compostos que apresentam carbono na sua composição. Mas não é só isso. Eu preciso ter algumas características específicas para que esses compostos façam parte da química orgânica. Uma delas são os principais elementos que se ligam a esse carbono. Os principais elementos que se ligam a esse carbono são hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, halogênio. Esses são os principais elementos químicos ligados ao carbono dentro da química orgânica. Na nossa vida, a gente tem química orgânica o tempo inteiro, o teu corpo é química orgânica. Mas a gente tem também compostos sintéticos que são química orgânica. Teu perfume que tem éster na composição é química orgânica. A acetona que tu tira o esmalte é química orgânica. A bala que tu come de maçã verde, tu acha que tem maçã verde pra caraca naquela bala? Pra ser aquele gostão. Claro que não, eu coloco ali ésteres também para dar o gostinho de maçã verde. Quando você vai encher o tanque de um carro, de um combustível, você coloca etanol. Etanol é um combustível fóssil, né? Que, na verdade, é um combustível fóssil, porque é um combustível que vai gerar gás carbônico e tudo mais, vem lá da cana-de-açúcar e tudo mais. Não é um combustível fóssil, fóssil é a gasolina, o petróleo, que também faz parte da química orgânica, beleza? Então, o que você vai falar a partir de agora? O que você precisa saber? Que esses compostos estudados na química orgânica são compostos que apresentam o carbono na sua composição. Esse carbono, ele precisa ser muito bem conhecido para que não surja dúvidas ao longo da nossa trajetória. Lá quando a gente for falar de reações orgânicas, quando a gente for falar de polímeros, eu preciso conhecer o carbono, né? O carbono é um átomo da família 4A ou grupo 14, tá? A família 4A, lembra da tabela periódica? É dividida em 1A, 2A, 3A, 4A. O carbono está lá na sua família 4A ou no grupo 14. A gente vai ver isso com muita calma. A gente tem aula de tabela periódica, a gente tem aula de distribuição eletrônica e tudo mais. Eu só estou trazendo algumas informações, beleza? O carbono, vem para o quadro. O carbono, ele tem 6 prótons, mas ele também tem 6 elétrons quando ele está no estado fundamental, tá? Todo átomo é formado por núcleo e eletrosfera. Se eu tenho 6 elétrons no carbono, eu ocupo a primeira camada com 2 elétrons, porque é o máximo que eu consigo colocar de elétrons na primeira camada, e 4 na segunda, formando 6 elétrons, formando ou ocupando 2 camadinhas. A sua distribuição eletrônica vai ser 1s2, 2s2, 2p2, onde eu tenho 2 elétrons na primeira, 4 elétrons na segunda camada. Aí eu te conto dando um spoiler. A maioria dos elementos químicos, eles tendem a chegar à configuração eletrônica de um gás nobre, né? Que a gente chamava isso antigamente de regra do octeto, né? Eu não gosto mais de chamar de regra do octeto, eu gosto de chamar de regra da estabilização.
Mas a maioria dos elementos químicos, eles estão procurando ali a estabilidade chegando perto da configuração eletrônica de um gás nobre. E a maioria dos gases nobres possuem 8 elétrons na sua camada última, ou na sua última camada, ou na sua camada de valência. Então, quando eu pego isso aqui, essa última camada, ou a camada de valência do carbono, tem 4 elétrons. Por isso que ele está na família 4A. Então, você vai ver lá na minha aula de tabela periódica que as famílias A's, elas estão diretamente relacionadas com a quantidade de elétrons na última camada daquele átomo, tá? Então, o meu carbono, como ele tem 4 elétrons na última camada, ou na camada de valência, ele vai estar lá situado na família 4A. Mas não é isso que eu quero que você memorize. Eu quero que você memorize a regra crucial para a aula fluir, tá? Se ele tem 4 elétrons e ele quer chegar na configuração eletrônica de um gás nobre, ele precisa de quantos elétrons para estabilizar? Lembra da regra do octeto? Lembra que a maioria dos gases nobres chegam a 8 elétrons na última camada. Se ele já tem 4, quantos elétrons ele precisa? Mais 4. Então, a gente classifica o carbono como um átomo tetravalente. Tetra de 4 é tetra. Tetravalente como o átomo que precisa fazer 4 elétrons precisa fazer 4 ligações para se estabilizar. Tem 4 elétrons, precisa fazer 4 ligações para estabilizar. Então, o carbono sempre irá fazer 4 ligações para estabilizar. Por isso que a gente classifica ele como um átomo tetravalente, beleza? Tem até a piadinha, né? O que o carbono disse? O que o carbono disse pro delegado quando ele foi preso? Eu tenho direito a 4 ligações, senão eu quebro essa cadeia. Você nunca mais vai esquecer que o carbono precisa fazer 4 ligações. E eu quero te dar mais um detalhe sobre química orgânica. Todas as vezes que a gente estiver falando de carbono, ele vai estar estável com 4 ligações. E sempre que precisar de fazer ligação, ele vai se ligar ao melhor amigo dele, que é o hidrogênio. Então, sempre que estiver faltando ligação para o carbono, que não tiver nenhum outro átomo, você já sabe que ele está ligado ao hidrogênio, tá? Você já sabe que ele está ligado ao hidrogênio, beleza? Aí vem aqui. Aí, se eu já te disse que ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele segue a regra de estabilização, ele é tetravalente, eu preciso saber as quantidades de ligações. Relaxa, galera, com esse negócio de um S2, de 2S2, porque você vai ver isso com calma. Você vai ver a estrutura do átomo com calma. O que eu quero que você saia daqui? Eu estou fazendo um apanhado maior para a gente introduzir, para a gente conseguir chegar na parte principal, que é a classificação do carbono. Então, a primeira coisa que você precisa saber, o átomo de carbono, ele precisa fazer 4 ligações. Ponto. É isso que você precisa saber. Aí, a partir de agora, a gente começa a química orgânica. O átomo de carbono precisa fazer 4 ligações. Se eu preciso fazer 4 ligações, eu vou estudar essas ligações. Vem para cá, por favor. O primeiro tipo de ligação é a ligação do tipo sigma ou simples. O que é isso, Carol? Se o carbono tem que fazer uma ligação com outro átomo, se eu preciso fazer 4, ele pode fazer 2 tipos de ligação. Preste atenção agora, para o que você está fazendo. Olha para mim para você entender. Carbono precisa fazer 4 ligações. Ligações químicas, um átomo ligado ao outro átomo. Quando eu tenho uma única ligação com outro átomo, essa ligação é chamada de ligação simples ou sigma. Como assim, Carol? Imagina que o meu carbono está fazendo... A ligação é o traço, beleza?
uma ligação com outro carbono. Esse carbono está fazendo uma ligação com hidrogênio, com hidrogênio, com hidrogênio, com hidrogênio, com hidrogênio, com hidrogênio. Olha para o meu carbono. Quantas ligações você está vendo esse carbono fazer? Uma com esse átomo, outra com esse átomo, outra com esse átomo, outra com esse átomo. Então, esse carboninho está fazendo 4 ligações. Ele está estável. Ele não precisa fazer 4? Ele estabilizou. Vem para cá. Esse carbono está fazendo uma ligação com esse átomo, uma ligação com esse átomo, uma ligação com esse átomo e uma ligação com esse átomo. Então, esse carboninho aqui também está fazendo as 4 ligações. Os 2 carbonos estão estáveis. E aí eu vou desenhar outra coisa aqui para você entender. Se você olhar para os 3 carbonos que estão no quadro, os 3 estão fazendo as 4 ligações. Olha, esse carbono está fazendo 1, 2, 3, 4. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3, 4. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3, 4. Carol, por que o oxigênio está fazendo só 2? Ele não tem que fazer 4 também, não? Não. Por que não? Porque o oxigênio já tem 6 elétrons na camada de valência. E os átomos precisam chegar a 8. Se ele já tem 6, quantas ligações faltam para o oxigênio, por favor? 2. Por isso que o oxigênio está fazendo 2 ligações. Aí tem um detalhe. O hidrogênio, ele é um cara especial. Ao invés dele chegar a 8 elétrons, ele só precisa chegar a 2. Porque ele já se estabiliza com 2. Ele é especial, o hidrogênio. A maioria dos outros precisam chegar a 8. O hidrogênio, ele precisa chegar a 2. Só que ele já tem 1. Então, quantas ligações o hidrogênio precisa fazer? Só mais uma. É por isso que o hidrogênio, em todos os lugares ali, só está fazendo uma ligação. Porque ele só precisa de um elétron. Uma ligação, uma ligação, uma ligação, uma ligação, uma ligação. Porque ele é especial, ok? Aí eu vou escrever aqui no cantinho, só para você memorizar. O hidrogênio é monovalente. O que é isso, Carol? Valente é de ligação. Mono é a quantidade. Então, o hidrogênio só precisa fazer uma ligação. O hidrogênio é monovalente. O carbono é tetravalente. Precisa de 4. Fechado até aqui? Estão acompanhando? Aí agora, deixa eu ver aqui. Esquece um S2, S2, gente, esquece isso. Eu quero que você entenda o carbono. Isso é uma outra aula, tá? Vem aqui. Agora a gente vai classificar. Todas as vezes que a gente for classificar ligação, eu vou pensar em quantas ligações aquele átomo tem com outro átomo. Então, se liga. Esse carbono tá ligado nesse hidrogênio quantas vezes? Uma só. Então, essa ligação ela é chamada de sigma. A ligação sigma ou simples é quando eu tenho uma ligação só com outro átomo. Então, por exemplo, esse carbono, ele está fazendo a outra ligação, mas com esse átomo é uma só. Então, essa também é sigma. O carbono está fazendo uma ligação com esse átomo, sigma também. O carbono está fazendo uma ligação só com esse átomo, sigma também. O carbono está fazendo uma ligação com esse átomo, sigma. O carbono está fazendo uma ligação com esse átomo, sigma. O carbono está fazendo uma ligação com esse átomo, sigma. Sempre que o carbono estiver fazendo apenas uma ligação com o outro átomo, você tem uma ligação sigma. Carol, e quando você vai ter ligação do tipo π?
é quando você tiver a segunda e a terceira ligação com o mesmo átomo. Presta atenção. Tá ali. Se liga em mim, hein? Essa ligação aqui não é uma ligação só? Então, essa ligação é chamada de ligação sigma. Uma ligação só com aquele átomo. Esse carbono está fazendo uma ligação só com esse átomo. Sigma também. Agora, olha aqui. O carbono está fazendo dupla ligação com esse carbono. Quando eu tenho dupla ligação, isso se chama dupla, tá? Quando eu tenho duas. Uma é sigma, a outra é pi. Então, na verdade, você tem uma dupla onde uma das duas é a ligação pi, a outra é a ligação sigma. Olha para cá. Esse carbono está ligado uma vez só nesse hidrogênio, sigma. Esse carbono está ligado uma vez só nesse hidrogênio, sigma também. Outro exemplo, C, dupla O, C, H e H. Presta atenção. Quantas ligações o carbono está fazendo? 4. Todas elas com átomos diferentes. Esse carbono está ligado ao hidrogênio uma vez só, sigma. Esse carbono está ligado a esse hidrogênio uma vez só, sigma. Esse carbono está ligado a esse hidrogênio uma vez só, sigma. Esse carbono está ligado a esse carbono uma vez só, sigma também. Eu estou classificando o tipo de ligação, gente. Quando eu tiver uma ligação só, é sigma. Aí quando eu venho para cá, ó, presta atenção. Esse carbono, ele também está fazendo 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Uma só com esse carbono, sigma. Uma só com esse hidrogênio, sigma também. 2 com o oxigênio, a gente chama de ligação dupla. Quando eu tenho 2 com o oxigênio, uma é sigma, a outra é pi. Sempre que eu tiver uma ligação dupla, uma é sigma, a outra é pi. Aí, Carol, e se eu tenho 3 ligações com o mesmo átomo? E se eu tenho 3 ligações com o mesmo átomo? Vem aqui. Essa ligação com esse átomo é uma só, sigma. Essa ligação com esse átomo é uma só, sigma também. Quando eu vou para as 3, uma delas obrigatoriamente é sigma. Aqui, a do meio é sigma. Quando eu tenho dupla, tanto faz qual é a pi, qual é a sigma. Quando eu tenho tripla, não. A do meio é sigma e as outras duas são pis. Eu só estou classificando a ligação. É claro que eu não vou, que o Enem não te pergunta isso. O Enem vai te perguntar coisas em cima disso. O Enem não vai pedir para você classificar a ligação, mas o Enem vai pedir para você classificar o tipo de carbono que você tem. Eu te mostrei ligação. Aí eu vou vir para cá, tira um print que eu vou apagar ali no cantinho, por favor. Quando eu venho, aí beleza, a gente classificou ligação, agora a gente vai classificar uma coisa, isso cai no Enem. Então para de copiar, para de fazer qualquer coisa aí, larga a caneta e olha pra cá. O Enem te pergunta a hibridização do carbono. O que é essa hibridização do carbono? Eu não vou aprofundar, tá? Com vocês, eu não vou te mostrar o orbital, nada disso. Eu só vou te dizer, classificando em relação à ligação. Ó, o que é a hibridização? Só para você entender. A hibridização é uma classificação de acordo com a disposição dos elétrons nos orbitais. Então, esses elétrons que estão sendo usados ali nas ligações, eles vão se organizar nos átomos de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, enfim.
Essa organização ajeita a minha molécula no espaço. Essa arrumação da molécula no espaço tem classificações, que são as hibridizações. É só isso. Tá? É só isso que você precisa saber. A primeira hibridização, sp3. A segunda hibridização, sp2. E a terceira hibridização, sp. Carol, como o Enem cobra? O carbono fulaninho vai marcar o carbono. Tem hibridização? Qual? É isso. A hibridização sp3 é aquela para os carbonos que só fazem ligações do tipo simples. Aí eu vou aqui, ó. Vem cá. Esse carboninho aqui, ele não faz só ligação simples? Ou sigma, que é a mesma coisa? Esse carboninho só faz ligação simples. Esse carboninho é sp3. Quando eu venho para esse carboninho aqui, ele também só faz ligação simples. Adivinha? Esse carboninho também é sp3. Quando eu tenho o carbono sp2, quando, Carol? Quando eu tenho uma ligação pi. Aí eu venho aqui, ó. Esse carbono tem sigma, 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 pi. Ele tem 3 ligações sigmas e uma ligação pi. Esse carbono é sp2. Esse carboninho aqui, ele também tem 3 ligações sigmas, uma pi. Esse carboninho também é sp2. Carol, e quando eu vou ter ligação carbono, sp? Quando eu também tiver ligação pi. Só que agora, 2. Que é o caso, o único caso nessa história toda aqui, desse cara aqui. Esse cara aqui tá fazendo 2 sigmas, mas ele tem 2 pis. Esse carbono é sp. Esse carbono também tá fazendo as 2 pis. Ele também é sp. Então, quando que eu tenho um carbono sp? Quando eu tiver 2 ligações pis. Quando eu tenho um carbono sp2? Quando eu tiver uma ligação pi. Quando eu tenho um carbono sp3? Quando eu tiver só ligação do tipo simples. Infelizmente, o sp2, sp3 e sp são memorizações, mas eu vou te dar um macete. Pega o tua mãozinha aí. Junta esses 3 dedinhos e, ó, quando ele estiver fazendo uma ligação só, ou seja, uma ligação simples, ele é sp3. O número do P é a quantidade de dedos que fica pra cá. Então, ó, fez uma ligação simples só, quer dizer, perdão, faz só a ligação simples, sp3. Agora é difícil pra mim. Faz uma dupla, sp2. Faz uma tripla, sp. De novo. Faz uma ligação simples só, sp3. Faz uma dupla, sp2. Tem uma tripla, sp. De novo. Faz só ligação simples, sp3. Faz dupla, sp2. Faz tripla, sp. Beleza? Carol, isso implica em quê? Isso aqui implica no seguinte: o carbono que faz sp3 se estrutura no espaço, ou seja, se ajeita no espaço com a geometria chamada tetraédrica. Cuidado que você também vai chegar nisso, você vai lembrar, só memoriza, escreve no teu caderninho. O cara que faz sp2 tem geometria chamada trigonal plana. O cara que faz sp tem geometria ou se organiza no espaço de forma linear. Aquilo ali é a organização do átomo, dos átomos de carbono no espaço, no espaço 3D, tá? Memoriza isso, quando você chegar lá na frente você vai lembrar, tá?
Para a gente encerrar a aula, começar a encerrar a aula, a gente vai para a última classificação. A gente vai agora para a classificação do carbono de acordo com a quantidade de carbono que ele está ligado. Presta atenção. Agora é a parte mais fácil da aula. Todas as vezes que pedirem pra gente as classificações do carbono, a gente vai classificar o carbono em primário ou em carbono secundário ou em carbono terciário ou em carbono quaternário. O nome te ajuda a lembrar, né? Primário vai estar ligado a apenas um carbono ou a nenhum. Então, presta atenção. Vem para esse carbono aqui. Esse carbono aqui, ele está ligado a apenas um carbono. Não é ligação com hidrogênio, com oxigênio, nem nada disso. É ligação com carbono. Você, para classificar o carbono, você vai olhar para carbono. Então, esse carboninho aqui, ele está ligado a apenas um carbono. Então, ele é um carbono primário. Olha para esse carboninho aqui. Ele também está ligado a um carbono só. Ele é primário. Olha para esse carbono aqui. Fiz de propósito. Olha para esse carbono aqui. Ele está ligado a um carbono só. Ué, Carol, mas ele está ligado no O, dane-se. A classificação do carbono é só entre carbonos. Então, eu parei aqui. Esse carbono está ligado a apenas um carbono. Então, ele é primário. Independente se ele está ligado no O, no que for. É só entre carbonos. Vem para cá. Olha para esse carbono. Esse carbono está ligado em um. Esse carbono está ligado em outro. Então, esse carbono está ligado em dois carbonos. Então, ele é secundário. Não é fácil? Olha para cá agora. Esse carboninho. Carol, ele está fazendo duas ligações com carbono. Então, é secundário. Não! Porque não é ligação. É quantidade de carbono. Então, esse carbono está ligado a apenas um carbono, independente da quantidade de ligação. Então, esse carbono é um carbono primário. Esse carbono, ele está ligado 3 vezes nesse carbono. Independente da quantidade de ligação, eu só tenho um carbono ligado ali. Primário. Carol, e quaternário, como seria? Seria isso aqui, ó. Olha para esse... Não, Calma aí, professora. Aqui. Vamos juntos, pra gente entender. Olha para esse cara. Ai, meu... Esse cara tá ligado a um H, a um H, a um OH e a um carbono. Então, ele tá ligado a um carbono só. Adivinha o que ele é? Primário. Vem para esse aqui. Esse carbono aqui, ele tá ligado a um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Então, esse carbono é quaternário. Olha para esse cara. Esse cara tá ligado a um carbono, a hidrogênio, caguei para eles, a outro carbono. Então, esse carbono tá ligado em 2 carbonos, secundário. Esse carbono está ligado em um carbono. Adivinha? Primário. Esse carbono está ligado ao O, que não é carbono, ao H, que não é carbono, e ao carbono. Esse carbono está ligado a um carbono só, ele é primário. Esse aqui de baixo que faltou, ele está ligado a um carbono só, ele é primário também. Classificação de carbono é a parte mais fácil da aula de hoje. Você precisa olhar para aquilo ali, identificar quantos carbonos ele está ligado. Uma perguntinha que todo mundo deve estar se fazendo.
O carbono não pode ligar 4 vezes nele, não? Fazer 4 ligações com ele mesmo, não? Não. Estruturalmente, não tem espaço para um carbono ligar 4 vezes no outro, tá? Então, isso aqui não acontece. O máximo de ligação que um carbono pode fazer com o outro são apenas 3 ligações. Tira um printão disso aí, por favor. Ah, tem uma pergunta muito interessante aqui também. O Matheus Mática perguntou para mim, e quando tem 2 duplas? Matheus, também é sp2, 2 πs. O carbono está fazendo 2 πs. Aí a Maria está me perguntando, falando que tem muita dificuldade de nomenclatura. A gente vai estudar isso com certeza. Daqui a 2 aulas, a gente vai falar pra caraca de nomenclatura, fica tranquila, tá? E aí, deixa eu ver a outra perguntinha ali. E no caso de quando o carbono não está ligado a ninguém? Quando o carbono não está ligado a ninguém, ele também é primário. Ele é primário... Tira print, eu não sei se eu deixei, tô doida. Esqueci já se eu deixei. Foi? Ele vai ser primário ou quando ele está ligado a um, ou quando ele não está ligado a nenhum, tá? Então, ele está ligado a um ou a nenhum, beleza? E aí, pra gente fechar a aula, eu quero te falar sobre um último tipo de carbono. Qual é o meu último tipo de carbono? O famoso carbono quiral ou assimétrico. Ele é muito importante. Ele é representado por um asterístico. E o carbono, ele pode ser primário quiral, secundário quiral, terciário quiral, quaternário quiral. Quiral é só mais uma classificação, tá? Se eu faço isso aqui, ó. Eu queria que você olhasse para esse carbono. Qual é a classificação? O que é o carbono quiral? O carbono quiral ou carbono assimétrico é o carbono que vai estar ligado a 4 substituintes diferentes. Não é mais ligação. Agora é grupinho ligado ao carbono. Para ele ser quiral, ele precisa ter os 4 grupinhos ligados a ele diferentes. Então, para começar, se precisa ser 4, o carbono que faz dupla ou tripla não pode ser quiral. Então, vem para cá. Parei aqui. Esse carbono, ele está ligado a 4 coisas diferentes? Não. Ele está ligado a H, H e H. E ao resto. Lembra que agora é grupinho. Eu vejo o grupinho. Esse carbono não é quiral. Por que não? Porque para ser quiral, eu preciso ter os 4 grupinhos diferentes. Esse carbono está ligado ao H, ao H, ao H. Tudo igual, não é quiral. Vem para esse. Esse C, ele está ligado ao H, a isso tudo, porque é grupinho agora, e ao H. E a isso tudo. Mas ele também não é quiral. Por que ele não é quiral? Porque esse H é igual a esse H. A mesma coisa esse carbono. Esse carbono está ligado ao H, ao H, ao H e ao resto. Esse carbono não é quiral. Está ligado a 3 hidrogênios iguais. Esse carbono, ele é quiral, Carol? É. Olha por quê. Esse carbono está ligado, eu vou circular para você entender, ao OH, ele está ligado a isso tudo. Por isso que eu comecei te explicando que o carbono ligal é grupinho, tá? Ele tá ligado a isso tudo e ele tá ligado a isso tudo. Os 4 grupinhos dele são iguais ou são diferentes? São diferentes.
Aí você vai me dizer assim, ué, mas é carbono, é carbono, é carbono. Ok, é carbono, mas o todo é igual? Não. Aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho um carbono ligado ao O. Então, os meus grupinhos são diferentes. Se os meus grupinhos são diferentes, esse carbono é um carbono quiral ou assimétrico. E eu represento ele com um asterisco. Carol, esse carbono é quiral? Não. Por que não? Porque esse carbono já está ligado 2 vezes na mesma coisa que é o O. Então, esse carbono não é quiral. Para ser quiral, os meus 4 grupinhos têm que ser obrigatoriamente diferentes. É óbvio que a gente vai voltar nisso na semana que vem, a gente vai voltar nisso quando a gente falar de isomeria. Eu tenho que olhar para o grupinho, tá? O carbono quiral é muito importante porque a gente vai falar lá na frente na isomeria ótica que ela só acontece porque existe o carbono quiral. Resumo da aula de hoje. Carbono, ele faz 4 ligações, obrigatoriamente para estabilizar. Essas ligações, elas podem ser sigma ou pi. Sigma, uma só. A pi, uma na dupla e na tripla. Uma é sigma, a outra é pi. Uma é sigma, as outras 2 são pis. Carbono, ele pode ser classificado de acordo com sua hibridização. Qual é a hibridização do carbono? sp3, só ligação simples. sp2, quando tem uma pi. sp, quando tem 2 pis. Carbono, ele vai ser classificado de acordo com carbono primário, carbono secundário, carbono terciário e carbono quaternário. E esse carbono, ele ainda pode ser quiral ou assimétrico. Ele vai ser quiral quando ele tiver 4 substituintes, ou seja, grupinhos diferentes. Tira um print do quadro e vai descansar. Você merece. Beleza? Na semana que vem, a gente se encontra. Botei aí várias informações para você. E na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre fórmulas, tá? A gente vai falar sobre tipo de fórmula. Fórmula molecular, fórmula... A gente começa a aula falando disso para falarmos de classificação de cadeia. Um ótimo carnaval para você. Juízo, cuidado, tá? Aprecie com moderação, se divirta e, claro, a gente espera na próxima semana. Um beijo e até lá. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.